Você nem precisa dar aula para saber que a docência é desvalorizada. Na verdade, esse discurso já está tão bem consolidado na nossa sociedade que as pessoas que querem ser professor estão desistindo antes mesmo de tentar. Nesse contexto, eu trouxe aqui dados alarmantes de pesquisas que mostram que cada vez menos as pessoas querem ser professor. A própria Semesp, ela trouxe que a educação básica no país, ela pode enfrentar um déficit de 235 mil professores até 2040. Isso em função do interesse dos jovens que querem fazer licenciatura não alcançar o envelhecimento do corpo docente. E nisso, fica essa pergunta no ar: por que será que cada vez menos as pessoas têm interesse em se tornar professores? Eu sou Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E no vídeo de hoje eu vou te contar a verdade sobre a profissão docente. Esse vídeo aqui não vai ser nada fácil, porque eu separei verdades difíceis de serem ditas, mas que são necessárias. Então eu preciso fazer um combinado com você. Eu preciso que você assista esse vídeo até o final para você entender tudo que eu tô trazendo aqui, combinado? Eu separei aqui 5 motivos que intensificam esse cenário não apenas de desmotivação, mas também de desistência da docência. E o primeiro motivo, que eu acredito que seja o mais óbvio para você, é a questão do salário. Ser professor é uma responsa, porque além de você estar formando profissionais que vão atuar em todas as áreas, desde medicina, engenharia, direito, enfim, a gente também forma sujeitos que vão atuar na nossa sociedade. E por incrível que pareça, isso precisa de formação nossa. Então é o que eu falo, o professor, ele tem que estudar muito para ele chegar no ponto de ensinar. E ele não para, porque ser professor é um processo contínuo de aprendizagem. É o que eu sempre falo, você recebeu o diploma da graduação é um marco, mas ele não é o fim de um processo. Na verdade, às vezes você fica 4, 5 anos ali na faculdade e quando você sai, você tem a sensação de que você não aprendeu nada. E muitos professores, a tendência é buscar uma formação continuada, seja por meio de cursos livres, por meio de especialização, alguns fazem mestrado, doutorado. Porém, quando você chega no mercado de trabalho, você se depara com um sistema de ensino que não tá nem aí se você tem mestrado ou doutorado. Na verdade, gente, tem vezes que ele não tá nem aí se você é formado na área que você vai atuar, né? Se você tem alguma licenciatura ou não. Ele quer que você dê conta de todas as demandas educacionais, das burocracias na escola e que você tenha saúde mental para exercer o seu papel ali. E ele vai te pagar uma hora-aula surreal de baixa. Você vai dar sorte se você encontrar uma escola que te pague mais do que R$ 25 a hora aula, isso sem contar o trabalho extra classe que você vai ter. Existem casos? Existem, tá, gente? Tem escolas que pagam bem os professores, porém não é a realidade da maioria dos casos. Inclusive, já tem até um vídeo aqui no meu canal em que eu abri meu contra-cheque quando eu trabalhei em uma escola particular para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Bom, o último reajuste que nós tivemos no piso nacional foi de 14,9% e ele saiu de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55, considerando uma jornada de 40 horas semanais. Só que existe uma tendência das pessoas pegarem essa informação e olhar assim para o valor cheio e virar e falar assim: nossa, mas 4.200? Isso é um ótimo salário, você tá reclamando de barriga cheia. E eu tenho 2 comentários aqui para fazer. Primeiro, a gente está considerando uma jornada de 40 horas semanais. Nós estamos falando de 40 horas na sala de aula, semanalmente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dar aula numa escola, mas assim, uma jornada de 40 horas, gente, não é humana, não é sustentável a longo prazo. Pode ser que algum período aí da sua carreira você, né, sustente essa jornada, mas gente, isso a longo prazo é impossível. Só quem é professor vai entender o que eu tô falando, porque, gente, em algum momento você vai surtar, porque dar aula não se restringe ali ao ambiente da sala de aula, vai muito além, na verdade. Então a gente tem todas as questões de planejamento de aula, tem demandas da escola, tem questões burocráticas, tem que lidar com os alunos. Então essa jornada de 40 horas, ela é realmente muito densa. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que, mesmo a gente tendo esse valor no piso nacional, mesmo isso sendo estipulado, nem toda instituição paga isso, se compromete a pagar isso para os professores. O que é muito triste, gente, mas é a realidade. Isso depende muito de questões políticas. O governador de cada estado, ele influencia nisso. Então, a gente precisa, assim, entender que não é porque o piso nacional, ele é um valor que a gente tem garantia que nós vamos receber isso. Então, sim, não é segredo para ninguém que o salário do professor, ele não é dos melhores, bem longe disso, principalmente para os professores que trabalham
trabalham na rede pública, e saber esse fato já é um desmotivador, assim, muito significativo para as pessoas que vão escolher a profissão docente. O segundo motivo é a falta de valorização e prestígio. Mas antes da gente conversar melhor sobre isso, eu tenho aqui um recado do Pio, que ele tá falando para você não se esquecer de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo. E já aproveita para dar um like nesse vídeo, porque assim você ajuda a gente a entregar nosso vídeo para mais professores, né, Pio? Bom, infelizmente, em algumas sociedades como a nossa, a profissão docente ela não é tão valorizada como deveria ser. A gente viu que, na maioria dos casos, para você ter um salário digno, você muitas vezes tem que ter uma carga horária alta, e isso é muito exaustivo. Mesmo a gente fazendo o nosso melhor nessas situações, às vezes a gente não tem esse reconhecimento dos nossos alunos, da escola e muito menos da sociedade. Para você entender melhor o que eu estou falando, vamos voltar na época da pandemia, do ensino remoto emergencial. Essa época, gente, a escola, ela fez muita falta, mas não como um ambiente formativo, né, de pessoas. Ela fez falta como creche. Antigamente, quando o aluno apresentava problemas na escola, principalmente relacionados à nota, os pais costumavam questionar o próprio comportamento, né, do filho. Hoje em dia, esse baixo desempenho muitas vezes é atribuído como uma culpa para o professor. Então, a culpa é do professor que não sabe dar aula, que não tem informação adequada, que não ouve os alunos, que não sabe fazer a gestão da sala de aula, né, botar ordem, enfim. É tudo atribuído ali com uma carga muito grande para o docente. E, de fato, nós temos sim uma responsabilidade sobre a educação, só que o professor ele não é o único ali que atua nisso. Então, a gente tem todo um ecossistema que envolve desde o ambiente escolar, coordenação, comunidade, familiar. Então, tudo isso influencia também. Mas parece que é mais fácil, né, gente, se apontar o dedo e culpar o professor. Não sei o que está acontecendo. Inclusive, abrindo até uma janela nesse vídeo, se você é professor e está na faculdade, ou então se você tem colega de trabalho, né? Se você tem algum professor, assim, conhecido, elogie o trabalho dele, sabe? Não custa nada e pode ser que mude bastante ali alguma coisa para essa pessoa. Porque é muito bom quando a gente recebe elogio dos nossos alunos, ou então, né, de alguém, assim, próximo. Então, a gente fica muito feliz. Faça esse elogio também. O terceiro motivo que eu separei aqui é um motivo muito sério e tem a ver não só com as reformas educacionais, mas também com a pressão que o professor tem por dar resultado. Muitos sistemas educacionais aí vêm passando por reformas e essas reformas muitas vezes né, vêm de cima, então a gente tem questões de currículo, enfim, mas tem muitas reformas também internas para ser algo que melhore assim o máximo possível dos resultados acadêmicos ali dos alunos. Um exemplo mais recente que eu tenho para te falar disso tudo é o novo ensino médio, porque assim a gente teve alterações significativas no currículo e aí jogaram o BO pro professor e falou assim, olha, você que lute para implementar isso aí. E ninguém preparou a gente para isso. Então, esse alto grau de insatisfação que os professores têm por causa das reformas, muitas vezes não é nem em relação às mudanças, mas em como essas mudanças estão sendo implementadas. E claro que toda essa pressão para dar conta dessas mudanças é uma carga adicional para o professor que vai fazer ele se sentir o quê? Sobrecarregado, porque ele tem que dar conta de um currículo rigoroso, ele tem que preparar o aluno para o vestibular, ele tem que seguir um outro currículo que é baseado em habilidades, mas ele tem que passar o conteúdo. Então, é muita coisa, ele não tem como, às vezes ele tem uma carga horária densa, né? E ele não tem como parar para ver como que ele vai mudar a forma que ele já está acostumado. Porque além disso tudo, ele ainda tem que suprir as expectativas da instituição. Então, muitas vezes tem algumas metas, né? Se os alunos dele estão tendo um baixo desempenho, a culpa é de quem? A gente já falou disso. Isso é muito agravante, principalmente para quem trabalha em escola particular, que geralmente tem a avaliação dos professores, né? Se aquele professor não cumpre com as expectativas mesmo, não consegue atingir os resultados estabelecidos pela escola, eles, assim, passam o cerol. O quarto motivo que Pio separou aqui para vocês é a falta de recursos e infraestrutura nas escolas. A falta de recursos adequados, não só materiais, mas humanos também, dificulta muito que a gente faça um bom trabalho, um trabalho de qualidade. Porque quando a gente fala de falta de infraestrutura, a concepção inicial das pessoas é que falta tecnologias educacionais digitais, por exemplo. E não necessariamente. É o que eu sempre falo com os meus alunos da AP. Ter recursos, ter essas ferramentas, as tecnologias, é importante. Porém, isso não é fundamental para você fazer aulas significativas. Elas são facilitadores? Sim, mas elas não são determinantes. Tem coisas que pesam muito mais, que aí entra estratégia, contexto, metodologia que você está usando, enfim, é um conjunto de fatores.
Por isso que quando eu falo que falta infraestrutura, eu tô falando de salas de aula superlotadas, tô falando de falta de materiais, assim, básicos, tipo, muitas vezes a gente tem mesa, carteira, que estão em estados deploráveis, às vezes falta material didático que a instituição adota, às vezes a gente não tem apoio da coordenação, desorganização na própria administração escolar, e isso tudo são fatores que pesam muito, porque assim, não pesa só no professor, mas os alunos que estão lá, eles também percebem isso, eles notam isso. E se a gente tem ali alunos que futuramente querem se tornar professores, eles já são desmotivados bem ali nesse contexto. E por último, mas não menos importante, o quinto motivo que eu trouxe aqui é a carga emocional e o estresse que o professor tem que lidar. Porque ser professor, gente, é emocionalmente desafiador. Além da gente lidar com todos esses fatores que a gente já falou, que a gente já trouxe aqui, que causam, né, certa exaustão, a gente também tem que lidar com problemas de aluno, a gente tem que lidar com baixo desempenho, às vezes questões cognitivas, questões, assim, familiares, problemas que o aluno traz de casa, traumas, crises de ansiedade, que dificuldade no aprendizado, isso é o de menos, isso é uma questão rotineira ali que você vai ter que lidar. Agora tem outras questões que vão pesando muito. Eu vou contar para vocês um caso que é uma fofoca pedagógica aconteceu comigo e foi algo bem marcante. Primeira escola que eu dei aula pós período pandêmico, então quando a gente já estava no período presencial, eu tive um baque, assim, muito grande. Eu dei aula para uma turma de terceiro ano do ensino médio e eu já estava acostumado, né? Eu sempre dei aula para ensino médio e eu já sentia que era um ritmo muito diferente. Porém, nessa turma em específico, a gente tinha casos, assim, de crise de ansiedade, porque era assim, a gente tinha uma turma pequena e aí quando uma aluna tinha uma crise de ansiedade, era um efeito em cadeia, era uma coisa assim surreal, mas assim, as outras também tinham. E eu não sabia disso. Eu estava começando há pouco tempo nessa escola. Então, uma vez estava dando revisão para a prova ia ser na semana. Passei o conteúdo, já estava finalizando a aula, e uma menina, ela começou a dar essa crise de ansiedade, de assim, foi algo bem até agressivo. Ela começou a bater a cabeça dela na mesa. E aí eu fiquei olhando assim, falei, gente, o que tá acontecendo? Então eu fui segurar ela, só que no mesmo momento, outra menina começou a chorar, outra começou a tremer. Então foi uma coisa assim, eu não tava preparado pra isso, acho que ninguém tá, né? E aí o pessoal ajudou, enfim, a gente chamou a coordenação, tinha a parte da psicóloga da escola, então ela veio e acalmou. E eu lembro bem da cena, gente. Elas chegaram na sala de aula, assim, e falaram assim, não, a gente vai, né, cuidar das meninas, então eu vou tirar elas de sala, a gente vai descer com elas. E aí eu fiquei, tipo assim, e eu? Quem vai cuidar de mim? Eu falei, gente, tô traumatizada, porque foi muito intenso. E aí foi a primeira vez que eu tinha vivido isso. Eu falei, gente, eu posso descer também, né? Então, tipo, quem que cuida do professor? Quem que tá ali pelo professor? E aí foi um negócio assim, eu saí, gente, tremendo da sala. Aí eu tive que engolir pra pegar o próximo horário. Então foi uma coisa que me marcou bastante, sabe? E depois, pra voltar nessa sala, eu ainda fiquei, gente, se isso acontecer de novo, o que eu vou fazer? Então, além de todas as questões, ainda tinha isso, né? E tinha esse estresse emocional que você vai vivendo. E chega no meio do ano letivo, tá todo mundo cansado, tá todo mundo exausto, assim, suplicando pelas férias de julho, porque ninguém tá, assim, aguentando. Você precisa de um respiro pra você ir até dezembro, porque senão você não dá conta. E, gente, não é possível que isso é normal numa profissão, porque se você trocar ideia com qualquer outro professor, você vai falar, eu passo isso também, eu também tô assim. Mas, gente, isso não é normal. Então é muito claro que as pessoas não vão querer se tornar professores. Olha o tanto de coisa que a gente passa, é o tanto de coisa que a gente precisa mudar ainda na nossa profissão, porque se continuar assim, não vai ter mesmo professor que vai aguentar, sabe? Nossa, Ana Lívia, mas depois de ver esse vídeo, eu não quero ser mais professor. Esse é um ponto importante e é nesse ponto que eu queria chegar. Você já reparou que mesmo vivendo tudo isso, nós ainda temos pessoas que escolhem a profissão docente? A pergunta é, por quê? A verdade sobre a docência é que eu posso trazer aqui para vocês inúmeros motivos, N motivos para você não ser professor. Eu posso te falar dos desafios reais que a gente enfrenta em sala de aula, posso falar de desvalorização, enfim, eu posso trazer vários motivos, mas basta um bom motivo que está alinhado com seus valores, com a sua missão, com o seu propósito de vida,
que se você tivesse um bom motivo, você passa por cima disso tudo. E não tô romantizando não, gente, porque é exaustivo, é cansativo, vai ter dias que você vai se questionar se você fez a escolha certa. Mas quando a gente vê o impacto positivo que a gente está causando na vida dos nossos alunos, parece que tudo isso vale a pena. Tô gravando esse vídeo não para te desmotivar, para falar que não vale a pena ser professor, muito pelo contrário. Tô te falando que se dentro de você tem essa vontade, você ama dar aula, você ama a educação, você vai dar conta de passar por cima destes desafios. Você vai conseguir superar isso, porque dentro de você existe um propósito que no final das contas, por mais exaustivo que seja, aquilo ali vai fazer sentido para você. E nós ainda temos muita coisa para mudar na educação, só que isso só vai ser possível se a gente fizer um trabalho em conjunto. Por isso que ser professor, acima de tudo, é ninguém soltar a mão de ninguém. Bom, pessoal, espero que esse vídeo ele tenha trazido boas reflexões para você. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, ou quiser fazer um desabafo, deixa aqui nos comentários, porque olha só, Pio vai responder todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.